Em audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse na quarta-feira que a chamada PEC da Segurança Pública é o início da solução para o problema da criminalidade no país. Vamos ouvir. Infelizmente, não existe uma bala de prata para enfrentar a criminalidade e enfrentar as organizações criminosas. Eu disse no início da minha fala, esse é um fenômeno que não se restringe ao território nacional, mas é um fenômeno que está assolando o mundo. Ver isso, a PEC não é a solução disso, repito, a PEC é o início de solução, de conjugação de esforços, a PEC é apenas uma tentativa de organizar o jogo para depois nós darmos uma nova partida. Guilherme Resch, alguma mudança no cenário para a tramitação da PEC no Congresso? Pois é, Duda. Essa PEC ela vai ter, pelas últimas movimentações, últimos pronunciamentos da oposição, né, em relação ao conteúdo dela, ela vai ter bastante dificuldade, na verdade, na tramitação. De fato, a gente já vinha falando sobre isso, né? Até comentei há alguns dias de que o cenário tinha mudado um pouco com a declaração de apoio do presidente da Câmara, Hugo Motta, em relação à PEC, dizendo que daria prioridade para o tema, né, que a Câmara, de fato, vai analisar o texto. Mas, logo depois que a oposição pegou nessa última versão que foi apresentada pelo Ricardo Lewandowski no começo da semana, dessa PEC, foi bastante criticada, né? Tanto o presidente da Comissão de Segurança Pública criticou, como a líder da minoria, e ontem eu estava conversando também com o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, a bancada da bala, que tem aí, se eu não estou enganado, mais de 240 deputados, né? Uma parcela considerável da Câmara dos Deputados. Enfim, todos eles criticando, falando que ela continua promovendo aquela concentração de poder que eles já falam na União, né? Concentração de poder para a gestão, de fato, da segurança pública no Brasil. Na União, né, eles já vinham criticando isso nos últimos meses e dizem que nessa última versão isso não foi alterado, né? E isso é muito ruim na avaliação da oposição, né, desses parlamentares que se manifestaram, falando que o mais correto seria descentralizar, né, o enfrentamento do crime, fortificar ali, fortalecer as polícias militares, as polícias civis, e não a Polícia Rodoviária Federal nem a Polícia Federal. Enfim, foi uma visão bastante negativa, né? O próprio Alberto Fraga, né, o presidente da Frente Parlamentar, me dizia ontem que ele considera o texto muito ruim. Então a gente pode esperar que, de fato, vai ter uma tramitação difícil, né? Apesar desse apoio mesmo do Hugo Motta, para que se dê uma prioridade para o tema, né, se faça as análises, as mudanças necessárias, a gente pode esperar que a oposição vai tentar alterar o texto de todo jeito, né? O Alberto Fraga, inclusive, me falou de possivelmente a pensar essa PEC, né? Ou seja, anexar ela a outra sobre o mesmo tema que já tramitam há mais tempo na Câmara e que ele considera melhor. Então, acho que a gente pode, se for aprovada futuramente, pensar que ela vai ser bastante desidratada, né? Acho que não vai chegar no final da forma como o Ministério realmente apresentou. Vai chegar bastante diferente. Rodolfo Borges, o que você acha dessa PEC da segurança? É aquilo que a gente vinha falando, o Hugo Motta, presidente da Câmara, disse que esse é um assunto que une o Brasil, de fato é um assunto que une o enfrentamento à criminalidade e a melhoria da segurança pública, mas na hora de decidir quem é o protagonista nessa história, aí se desune todo mundo de novo. Porque aí é pergunta do ponto de vista político, né? Por que o governo Lula iria apresentar uma solução sem que ele fosse o protagonista dessa história? Então, ele está tentando ser o protagonista da solução do problema da segurança pública no Brasil. A oposição, obviamente, não vai permitir que isso aconteça. Então, se algo sair, se uma lei sair desse projeto, da forma como está o Congresso hoje, vai ser muito diferente do que o governo Lula gostaria que fosse. Porque o principal para o governo Lula é que o discurso seja: nós estamos resolvendo o problema da segurança pública. A oposição, obviamente, não vai permitir que isso aconteça. Certo. E a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira um requerimento de convocação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Além disso, o colegiado aprovou requerimentos de convite ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Quem nos traz os detalhes é o repórter Guilherme Resch. Guilherme, o que você destaca?
Pois é, Duda, a Comissão de Agricultura, que tem aí como presidente o Rodolfo Nogueira, né, um deputado federal bolsonarista, né, integrante do PL, aprovou então esse requerimento de convocação, mais uma convocação da Marinha na comissão. Ela já foi no colegiado no ano passado, né, prestar ali esclarecimentos sobre outros temas. Nesse caso, o que os deputados querem que ela explique são as diretrizes do governo brasileiro em relação à cúpula do clima, né, a COP30, que vai ocorrer em Belém em novembro deste ano, e também falar sobre índices de desmatamento, né, que de acordo com o Rodolfo Nogueira, até ele deu uma declaração nesse sentido, o desmatamento continua muito ruim no Brasil, né, o governo não vem conseguindo dar uma resposta efetiva para esse problema. Então, basicamente serão esses temas, mas a gente pode esperar uma sessão de bastante confronto, de conflito com a ministra, né, como ocorreu no ano passado. Como eu falei, além a presidência bolsonarista, tem outros integrantes bolsonaristas também, então, e no ano passado houve bastante bate-boca ali da ministra com os parlamentares, a gente pode esperar que ocorra novamente, né, provocações de ambos os lados, né. Enfim, certo. Já em relação aos requerimentos de convite para o Paulo Teixeira, seria para ele explicar as medidas adotadas pelo governo federal em relação diante, né, desse cenário do Abril Vermelho, né, quando o MST, né, todo mês de abril, intensifica aí suas manifestações, suas ocupações, invasões de terras. Então, na verdade, foi um convite, mas eles querem, de fato, que o Paulo Teixeira preste esclarecimento sobre esse assunto. Ainda não tem data para nenhum dos dois ir à comissão, né, isso ainda não foi definido, mas a expectativa é de que seja em maio. Certo. E ainda ontem, o deputado federal Rui Falcão lançou sua candidatura à presidência do Partido dos Trabalhadores, o PT. Ele vai disputar o posto com Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e candidato do presidente Lula. Rodolfo Borges, o que podemos esperar dessa disputa? A disputa ficou mais divertida agora que o Rui Falcão entrou nessa história. A gente está destacando, inclusive, lá no Antagonista hoje, uma análise eu publiquei sobre isso. O título é Edinho foi de jatinho? Essa é uma pergunta que foi feita pelo Walter Pomar, que é um dos dirigentes do Diretório Nacional do PT, que, segundo ele, o Walter Pomar ele tem um blog bem agitado. O Walter Pomar, eu lembro nessa análise, ele foi um dos principais petistas contrários ao retorno da Marta Suplicy ao partido, naquela articulação que o Lula fez para que ela compusesse a chapa com o Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. E aí, naquela época, ele até protocolou lá formalmente contra o retorno da Marta Suplicy, porque ela falou mal do PT, falou mal da Dilma quando saiu do partido, e acabou voltando para essa tentativa frustrada de virar vice-prefeita de São Paulo junto com o Boulos. O que o Walter Pomar está questionando agora, e ele diz no blog dele, que não é ele só, que ele tem recebido mensagens de outros petistas, de gente da Fundação Perseu Abramo também, que é o braço acadêmico do PT, que tem percebido ou tem se incomodado com a forma como o Edinho Silva faz a sua campanha à presidência do PT. Então ele foi para várias cidades, num espaço de uma semana, e o pessoal, né, que é contrário, lá, são os esquerdistas do PT, né, a ala mais à esquerda do PT, que o Rui Falcão está representando com essa candidatura. Eles perguntaram como é que ele foi, quem pagou por essas viagens, porque para ir para essas localidades, essas cidades menores para onde ele foi, não tem voo para todas essas localidades na mesma semana, então ele deve ter ido de jatinho. Quem pagou o jatinho? E aí ele fez uma cobrança formal para o Humberto Costa, que é o senador, que é o presidente interino do PT hoje. Veio uma resposta dizendo que não foi o PT que pagou pelas viagens, e aí ele repassou a pergunta para o Edinho Silva e disse que o Edinho Silva ainda não respondeu. Além disso, questionou também sobre um impulsionamento de uma postagem do Edinho Silva no Facebook. Então, o Walter Pomar está agitando bem agora os bastidores do PT, junto ou na esteira dessa candidatura do Rui Falcão, que já foi presidente do PT, e que melou um pouquinho o jogo que o Lula estava colocando para a sucessão do partido depois que a Gleisi Hoffmann saiu do comando do PT para virar ministra. O Edinho Silva esperava-se, que ia se impor como candidatura única para mostrar a unidade do partido, apesar de o PT ter dito aí que a votação vai ser livre, agora todo mundo vai poder votar, todo mundo poderia votar num candidato único. Agora, o Rui Falcão se apresenta como uma segunda opção, então se houver de fato essa votação livre aí, e os petistas puderem escolher com liberdade e sem ter que endossar o que o Lula indica, então pode ser que a coisa fique um pouco mais divertida do que estava se projetando.